Bem-vindos a mais um episódio desta série Mensagem de Fátima, uma série pensada em si se quer aprofundar a mensagem de Fátima. Desta mensagem foram testemunhas as 3 crianças de Aljustrel, Lúcia, Francisco e Jacinta. E vamos constatando como esta mensagem testemunha-nos também, por meio destas crianças, como Deus é fiel, como é a sua aliança e como é o seu zelo para com o seu povo. Convidamo-lo então a descobrir esta aliança de amor e de zelo de Deus com a humanidade. Encontro-me aqui, no Poço do Arneiro, onde em 1916, no verão, se deu a segunda aparição do anjo aos 3 pastorinhos. Recordo que a primeira aparição foi na Loca do Cabeço, na primavera. Alguns meses mais tarde, então, o anjo aparece de novo aqui, no Poço do Arneiro, que fica no fundo do quintal da família de Lúcia. Então é aqui neste poço que Lúcia, Francisco e Jacinta gostavam de se refugiar para descansar e brincar. Aqui, rodeados da natureza, do silêncio, podemos sentir no silêncio, nesta beleza, a presença de Deus, tendo sido aqui também que Deus se tornou presente por meio do anjo. Neste lugar do poço, um lugar cotidiano da família, das crianças, este lugar foi escolhido por Deus para se manifestar uma segunda vez. Deus vem ao nosso encontro, nos lugares cotidianos, nos caminhos cotidianos da nossa vida, para revelar a sua palavra, para nos falar. E foi assim também com Lúcia, Francisco e Jacinta. Não há dúvida que este lugar era um dos espaços preferidos dos 3. Funcionava como uma cela, um lugar de refúgio onde os 3 se encontravam, conversavam, estavam à sua vontade, como crianças. E a partir da aparição do anjo, tornou-se também um lugar de grande significado espiritual. Isto a Lúcia deixa transparecer nas suas memórias. Um grande significado espiritual porque aqui apareceu o anjo pela segunda vez, mas aqui também será palco de conversas e de troca de grandes impressões entre os 3 sobre estas experiências místicas que viveram. Aqui é onde partilhar os seus segredos, derramar as suas lágrimas, rezar juntos. Conta-nos a Lúcia que num dia quente de verão estavam aqui os 3. Passavam aqui as horas da sesta, uma vez que estava muito calor para pastorear os seus rebanhos. E estando eles a brincar, apareceu-lhes o anjo pela segunda vez, que suavemente lhes interpela com estas palavras: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como havemos de nos sacrificar? Perguntou a Lúcia. De tudo o que puderdes. Oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Após o desaparecimento do anjo, Francisco questionou a sua prima e a sua irmã sobre o que é que o anjo disse, o que é que o anjo dissera. Pois, como da primeira vez, Francisco não escutou o anjo. Lúcia e Jacinta nada puderam dizer porque a presença de Deus sentia-se mais forte do que da primeira vez. Conta-nos, Lúcia. As palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem Deus era, como nos amava e queria ser amado. O valor do sacrifício
e como ele lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores. Assim, a partir desta segunda aparição do anjo, os três não só rezavam, mas procuravam avidamente maneiras de oferecerem-se em sacrifício, de oferecerem ao Senhor sacrifícios, de se oferecerem a si mesmos pela paz e pela conversão. Surge então entre eles uma cumplicidade, já não para comer guloseimas, fazer brincadeiras, mas agora para se oferecerem a si mesmos, a Deus, pela humanidade. E então, o que é que esta aparição do anjo nos pode trazer de novo? Situa-se no verão de 1916 e, ao contrário da primeira e da terceira, vai acontecer no Poço do Arneiro, que era no quintal da casa dos pais da Lúcia. Os pastorinhos brincam com toda a naturalidade como crianças que eram, quando são irrompidos pelo anjo, que tem um diálogo com eles e que os chama a atenção para a missão que têm que desempenhar. Ou seja, esta segunda aparição é de facto aquela aparição que de forma mais incisiva apela a uma atitude de mudança dos pastorinhos. Se na primeira aparição os pastorinhos são convidados à oração, ao crescimento da vida interior e sobretudo a estarem atentos ao sobrenatural, na terceira aparição, em outono de 1916, os pastorinhos são participantes do mistério eucarístico de forma mística. A segunda aparição é aquela que tem um forte apelo missionário. Os pastorinhos brincavam quando o anjo lhes aparece e lhes dirige a palavra dizendo: que fazeis? Orai, orai muito. Os pastorinhos ficam deslumbrados com a visão, não contavam, e são convidados, como nós somos convidados, a fazer a experiência de oração com Deus, em que nos tornamos, por assim dizer, mendigos de Deus. É de facto na oração e só na oração que nós temos consciência de quanto Deus nos ama, a todos e a cada um de nós. Nós cristãos, na maior parte das vezes, achamos que o mais difícil na nossa vida cristã é, porventura, perdoar os outros que nos fizeram mal ou amar os outros de quem não gostamos, mas não. Na oração profunda, damos-nos conta que o mais difícil é, em primeiro lugar, deixarmos-nos ser amados por Deus. E foi isto que os pastorinhos sentiram. Perceberam quanto Deus os ama, quanto Deus quer servir deles. E desta forma corresponderam com toda a sua vida ao apelo de oração. É de facto nesta aparição que os pastorinhos vão ficar mais bem preparados para a grande mudança de vida que vão ter após as aparições de Nossa Senhora. Depois, uma segunda frase dirigida pelo anjo. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. É extraordinário. Os pastorinhos, simples, crianças, não eram conhecidos por ninguém, são escolhidos pelo coração de Deus, que é um coração que tem desígnios de misericórdia. Os pastorinhos são então convidados e convidam-nos a nós também a sermos missionários deste coração de Deus, que é um coração de misericórdia. Ou seja, os pastorinhos tornam-se participantes da vontade de Deus em querer salvar todo o género humano. Jesus é o grande e o único Redentor, mas todos nós, com a nossa vida, com as nossas orações, com o nosso testemunho, com os nossos sacrifícios, podemos salvar
muitas e muitas e muitas almas. Torna-se assim cooperante da vontade de Deus em salvar toda a gente, todas as almas, todas as pessoas. E este coração de misericórdia é a resposta que o céu dá a um mundo que já vivia a Primeira Guerra Mundial, que iria viver mais tarde uma segunda, quando no mundo de então, como no mundo contemporâneo, se fala tanto de justiça humana, a resposta de Deus é a misericórdia. Ou como dizia de forma brilhante o Santo Padre João Paulo II, a misericórdia é definitivamente o limite imposto ao mal. E depois, a terceira interlocução que o anjo tem com os pastorinhos. De tudo o que puderes, oferecei em sacrifício um ato de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. É o convite à reparação. É uma das palavras-chaves mais importantes e central de todo o ciclo angélico e mariano. Em Fátima fala-se de reparação. Reparar a Deus, consolar a Deus, que é muito ofendido, bem como o coração imaculado de Maria. Os nossos sacrifícios, as nossas orações, consolam o nosso Deus. E há um duplo movimento que advém da primeira aparição do anjo, que ensina aos pastorinhos a rezarem: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Este movimento duplo é, em primeiro lugar, o nosso discernimento e a nossa vontade de querer amar a Deus, de adorá-lo, de crer nele. E depois o segundo, que é aquele excesso que Deus nos pede, ou seja, pedir perdão também por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Os pastorinhos tornaram-se assim símbolo deste excesso de amor a Deus. Não só pelo nosso amor a Deus, mas pedir perdão por aqueles que também não amam a Deus. E desta forma os pastorinhos tornam-se duas candeias que, desde o ano de 1916, vão iluminar por este século e todos os outros o caminho do mundo e o caminho da Igreja. Vão se tornar testemunhas do caminho seguro que nos conduz até ao céu. Na escola de Maria, eles de facto vão nos transmitir a nós que a vontade de Deus é o caminho da nossa felicidade aqui na Terra e, sobretudo, da nossa felicidade eterna. O anjo apresenta-se diante dos pastorinhos e diz, como em todas as aparições do anjo, quer de Nossa Senhora, de todos os tempos, a primeira palavra que diz é: não temais. Basta recordar a aparição chamada da Anunciação do anjo Gabriel. A Nossa Senhora começa por dizer: não temas, Maria. Portanto, Deus, quando se revela, o primeiro apelo que faz é que não tenhamos medo, que é Ele, ou um portador da sua vontade. E, portanto, significa que Portugal tem um anjo, que é o anjo de Portugal, o anjo protetor de Portugal. Não sabemos exatamente quem é, mas sabemos que o anjo se identifica como o anjo da guarda de Portugal. E é esse anjo que é enviado por Deus a falar com os pastorinhos nas três aparições que sucederam-se no ano de 1916. Foi a tal mudança de atitude interior que o anjo convidava os pastorinhos a ter. E reparem como os pastorinhos, na sua oração, na sua vida, tomaram consciência do amor que Deus tem, de tal maneira que todos os sacrifícios, dificuldades,
doenças e até a morte, parecia um pouco aos pastorinhos para salvar as almas dos pobres pecadores. Esta experiência do amor que Deus nos tem é definitivamente o momento mais importante da vida de um cristão. É já um apelo evangélico de Jesus na cruz, morreu por todos, constituiu os apóstolos, pilares da igreja, da sua igreja que ele fundou, e que tem precisamente o papel de no mundo ser instrumento de salvação, meio de salvação do género humano. E esta é a primordial vontade de Deus, que todos nós nos salvemos. E todas as aparições marianas não são outra coisa senão um apelo a que possamos emendar a nossa vida, a nos confessarmos, a viver em comunhão com Ele, para irmos para o céu. Deus criou-nos para o céu, não para o inferno. E, portanto, Maria, como mãe de Jesus e nossa mãe, vem permanentemente ao encontro da humanidade para alertá-la da conversão de vida, da mudança de atitude, de viver em comunhão com Deus aqui na Terra, para vivermos eternamente em comunhão com Deus na vida futura. Há desígnios de Deus que nós não conseguimos penetrar, sondar, não é? Não conseguimos, não somos deuses, não é? Mas nos pastorinhos, os três, a Lúcia via, ouvia e falava. A Jacinta via e ouvia. E o Francisco apenas via. Não acho que possamos fazer daqui julgamento nenhum. São desígnios de Deus insondáveis, mas sobretudo deve ter sido para o Francisco um apelo à oração, um apelo a que Deus queria mais oração na sua vida, uma conversão maior na sua vida, a tal ponto que Francisco, correspondendo a esta vontade de Deus, torna-se um místico. Famosa é a frase com que Francisco diz: "Vou para o pé de Jesus escondido." Afirmou o Papa João Paulo II, se a Igreja aceitou a mensagem de Fátima, é sobretudo por esta mensagem conter uma verdade e um chamamento que no seu conteúdo fundamental são a verdade e o chamamento do próprio Evangelho. De facto, é uma comunicação de Deus, no qual a oração tem um lugar essencial. O pedido da oração e do sacrifício que o anjo faz nesta aparição será retomada mais tarde por Nossa Senhora, já depois dos pequenos já se terem exercitado nesta mesma dádiva de si, a Deus pela humanidade. Conta-nos a Lúcia que, para além da aparição do anjo, houve aqui um outro fato muito interessante. Tempos mais tarde, a Jacinta teve neste lugar uma visão do Santo Padre, o bispo vestido de branco. Conta-nos ela: um dia fomos passar as horas da sesta junto do poço de meus pais. A Jacinta sentou-se nas lajes do poço, o Francisco comigo foi procurar o mel silvestre. Passado pouco tempo, a Jacinta chama por mim. Não viste o Santo Padre? Não, respondeu Lúcia. Não sei como foi. Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe palavras muito feias. Coitadinho do Santo Padre, temos de pedir muito por ele. Lembremos então que cada episódio desta série, A Mensagem de Fátima, será exibido no primeiro sábado de cada mês, dia que Nossa Senhora pediu para realizar a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Terá a sua repetição no dia 13 desse mesmo mês,
dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. E ao longo dos episódios iremos abordar diferentes acontecimentos, aspectos, personagens fundamentais para melhor compreender e conhecer esta mesma mensagem de Fátima. No próximo episódio iremos olhar para a terceira aparição do anjo. Não nos esqueçamos de levar qualquer coisa desta segunda aparição para pôr em prática no nosso dia a dia.